torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer as informações dos Gigantes da Colina, porque tem nome sendo ventilado para ser aí possível reforço dos Gigantes da Colina. Também vamos falar sobre a exclusiva, né, do VP jurídico do Vasco para o canal Fanáticos Vascaíno, que ele falou aí sobre a SAF, né? Também vamos falar, né, da possibilidade que tem do Felipe Coutinho não enfrentar o Montevideo Wanderers no amistoso que o Vasco vai jogar no dia 5 de julho contra a equipe uruguaia na Arena das Dunas, em Natal. Antes de começar, peço aquela colaboração, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito, fortalece o nosso canal, compartilha nossos vídeos para amigos vascaínos. E se você já é inscrito, assiste nossos vídeos aí. Assim como tem muitos amigos, né, que vê meus vídeos aí todos os dias, amigos inscritos aqui do nosso canal. Só venho agradecer aí pela força, pela colaboração de estar assistindo nossos vídeos aí, né, ajudando a engajar nosso canal. E peço que você deixe aquele comentário sobre o que você achou aí das informações, dessas 3 informações que a gente vem trazendo agora pela manhã. Vamos começar falando, né, para começar o vídeo, para não ficar com um negócio de enrolação, que eu não gosto de ficar enrolando. Vamos começar falando pela informação, né, que é a informação aí mais impactante do dia, né? Do dia não, né? Desde ontem à noite essa informação está circulando, né? Um corte de vídeo onde o Felipe Carregal foi perguntado sobre a SAF pelo Fábio Azevedo, né, no seu canal Fanáticos Vascaínos. E o Felipe Carregal, ele deu uma entrevista, né, falando que tem investidores sim interessados, né, na SAF. Uns investidores estão mais avançados que outros. Isso foi o que ele falou, né? Na verdade, ele falou que tem investidor avançado, mas, na minha opinião, tem uns investidores mais avançados que outros. Não é apenas um investidor que está interessado na SAF do Vasco. Tem muitos investidores, cara, porque a gente sabe que a marca Vasco é uma marca fortíssima, né? Um clube aí com mais de 25 milhões de torcedores, um gigante. Então não tem como ter apenas aí um ou outro investidor na nossa SAF, né? Interessados, né, na nossa SAF. Tem muitos, cara. Pode botar aí mais de 5, 6 investidores aí sondando a situação da nossa SAF. E o Felipe Carregal, né, também deixou outro ponto aí bem explicado, que o Vasco não vai cometer os mesmos erros das gestões passadas, né? Não vai sair vendendo de qualquer jeito, não vai ter venda assodada, assim como foi na gestão do Jorge Salgado, né, que vendeu a SAF em 2022, né? Vendeu a SAF para 777. Teve aportes aí, né, que são questionados até hoje, né, se supostamente esse dinheiro entrou no Vasco, né, esses 300 milhões aí que a 77 diz ter botado no Vasco, né? Então, Felipe Carregal foi cirúrgico e falou que não vai ter desespero, não vai sair vendendo a SAF de qualquer jeito, para não cometer os mesmos erros aí das gestões passadas. Até aí tudo bem, né? Mas Felipe Carregal também falou, né, sobre o movimento político que tem aí, né, rolando, que é o vende logo, vende já, que tá rolando aí, né? Subiu a hashtag vende logo, vende já, vende para ontem, como se você estivesse vendendo um objeto qualquer, né? Um celular, um biscoito, uma bala no sinal, ou estiver vendendo uma bicicleta, uma moto. Aí você quer se livrar logo, vende de qualquer jeito, vende barato. Tem um movimento político, sim. A gente sabe, né, quem está por detrás dessas movimentações aí, né? Tem influência, tem políticos no meio, tem muita gente aí, até torcedores envolvidos, né? Tem muita gente aí que quer a venda para
para ontem, né, para estar se beneficiando aí de uma possível comissão. Não é que eu venho aqui falar para defender essa gestão, até porque na gestão do Pedrinho, né, tem muitos aí roxos e amarelos aí, né, que fizeram parte da gestão do Salgado, né, em 2022, que foram aí responsáveis por vender o Vasco de qualquer jeito para 77 Partners, né? E a gente vê aí os resultados dessa venda sodada, né? Um clube aí que agora está na recuperação judicial, né? Aportes aí que, entre aspas, falaram que entrou dinheiro, né? Mas a gente sabe aí que não entrou. Dizem que é 300 milhões aí que entrou nos aportes, mas a gente sabe que, na verdade, aí o Vasco foi vendido, né, pelo aquele primeiro dinheiro que entrou na Série B lá atrás, né, logo no primeiro ano da SAF, que foi em 2022, que pagou aí 70 milhões, né, um empréstimo ponte aí pro presidente do Vasco, na época, Jorge Salgado. E depois desses 70 milhões aí, né, automaticamente a SAF passou a ser da 77 e depois ela só simulou tá botando dinheiro no Vasco, né? Inclusive tem transações aí que a irmã do Josh pegou aí 5 milhões de euros com o Vasco, emprestado, até agora não pagou. Inclusive, a gente tem informações, né? No caso, eu tenho informação que o Vasco cobra esse dinheiro até hoje, né? Perante a justiça. E no caso, a 77 não tem como pagar, né? Porque a 77 quebrou. Agora já é outras empresas aí que mandam na 77, que é a CAP. Tem outras também, né? Tem mais umas duas aí, mas a CAP é a que detém ali mais porcentagens aí, né, do que é da 777, porque a 777 deve muito dinheiro para a CAP, mais do que para as outras empresas, mas também não quer dizer que as outras empresas também não tenham direito de receber. Então, é uma situação muito chata, muito complicada, né, que vive o Vasco, né, porque vendeu de qualquer jeito para uma empresa aí falida, né, que é a 77 Partners. E o Felipe Carregal deu aí essa entrevista, né, e a gente já sabe que a diretoria do Pedrinho vai fazer de tudo para vender para um investidor, né, que consiga aí dar uma estabilidade para o Vasco a longo prazo, né, a curto e longo prazo, né, que entre aí, estabilize e continue aí dando estabilidade aí para Vasco SAF por muitos anos. E por isso, como o Felipe Carregal disse, não vai vender de qualquer jeito para não cometer os mesmos erros lá do passado, né, lá de trás. E também, né, a situação aí desses grupos de políticos, né, torcedores que se dizem vascaínos, influencers, falando para vender já, vende de qualquer jeito, como se estivesse vendendo qualquer objeto, né? Como se estivesse vendendo aí, sei lá, um celular, né? Um celular usado, uma bicicleta, um carro. Vende de qualquer jeito, vende barato, querendo se livrar, né? Mas, segundo o Felipe Carregal aí, toda cautela é pouco para não cometer os mesmos erros do passado. E essa situação dos investidores, a gente sabe que sim, tem muitos investidores querendo investir na Vasco SAF, né? Uns investidores estão mais avançados que outros, né? Mas após eles olhar, né, a documentação aí, olhar toda a situação aí da SAF do Vasco, eles vão fazer proposta ou não. Uns vão fazer, outros podem desistir, porque a gente sabe também, né, que a situação aí tá complicada, né? O Vasco passa também pela uma recuperação judicial, né? Então, para querer comprar o Vasco, né, para querer comprar Vasco SAF, tem que ter aí ciência, né? Até porque a diretoria do Vasco também quer vender para um investidor que vem ali
com certeza do que vai fazer, né? Dos investimentos aí no futebol, na estrutura, os desafios também, né? De pagar as dívidas, né? E fazer o clube se tornar aí autossustentável. O Vasco é um clube aí com uma torcida gigantesca, não gigante, do futebol brasileiro, com mais de 25 milhões de torcedores, né? Top 3 aí do Brasil, na minha opinião, em questão de torcida. Então, é um clube que vai trazer retorno, mas não é fácil, ter que trabalhar, né? Tem que organizar, né? Depois que o Vasco estiver organizado, aí a gente tem certeza que o Vasco vai voltar a estar disputando aí todos os títulos do campeonato, dos campeonatos, né, aqui, sul-americano, brasileiro, entre outros títulos aí, né? Até mesmo, quem sabe, o Vasco participar aí dos próximos mundiais aí, né? Só basta organizar, né, cara? Organizar, trabalhar direito, honestamente. E espero que essa diretoria tenha muita responsabilidade aí na hora de revender a SAF do Vasco, né? Que vem aí um investidor capacitado para fazer nosso clube se tornar autossustentável e também o nosso clube voltar a ser aquela potência que sempre foi, né? Que a marca Vasco já fala por si só, que é um dos maiores clubes do Brasil. E agora a gente vai mudar aqui de assunto, porque o Felipe Coutinho não vai enfrentar a equipe do Montevideo Wanderers com o elenco do Vasco, né? Que é comandado pelo técnico Fernando Diniz, porque a situação é o seguinte: o Felipe Coutinho tem um contrato, né, no caso com o Vasco, até o dia 31 desse mês de junho. E no caso, mês que vem, dia 5 de julho, né, o Vasco tem esse amistoso contra a equipe do Montevideo Wanderers do Uruguai, né? E no caso, o Felipe Coutinho tem aí a data prevista para estar renovando com o Vasco, e é mais ou menos no dia 7 de julho, 2 dias após o amistoso contra o Montevideo Wanderers. Então o técnico Fernando Diniz vai ter que achar alternativas aí, né, dentro do elenco, arrumar alguma peça para jogar ali no lugar do Coutinho, né? Eu já tenho até uma ideia aqui na minha cabeça. Tiraria o Nuno da ponta esquerda e botava para fazer ali a função de camisa 10, né, que o Coutinho faz. O Nuno Moreira joga perfeitamente nessa posição. É um cara que conhece bem, né? Jogou muito assim no Casa Pia de Portugal. Inclusive já jogou no Vasco também, né? Nessa posição de meio ofensivo. E deixaria outro jogador aí ganhar a oportunidade dele, né? No caso aí na ponta esquerda. Quem sabe, né? De repente aí bota um jogador, né, para fazer essa função, o Garré, dá oportunidade para alguém, pro Hades, entendeu? O Garré tá muito atrás no elenco, né? Perdeu muito espaço aí com o Fernando Diniz. Daria essa oportunidade pro Hades, cara, ou pro David, né? Que tá voltando, se recuperando aí da lesão. No caso, já se recuperou, né? Já vem treinando com bola, já tá treinando aí com o elenco do Vasco, sendo comandado aí pelo técnico Fernando Diniz. Então daria oportunidade aí pro DVD e pro Hades. E depois, na seguinte ordem, Garré e por último o Lloyd ali, né? Lloyd e Alex Teixeira, eles batem em popar ali para ver quem pode entrar aí, né? Com as possibilidades aí de poder jogar um pouquinho, né, contra o Montevideo Wanderers, mas a princípio daria uma prioridade aí pro David ou pro Hades. Um dos dois aí entrar como titular e depois um sai, o outro entra, para eles ganharem aí ritmo de jogo, né? Que vão ser importantíssimos pro Vasco. Inclusive também na posição de meia, né? Quem sabe o Estrela, que é outro jogador que se recuperou de lesão, vem jogando nos treinos, né? Vem treinando com bola. Poderia também ganhar a oportunidade aí de jogar esse amistoso contra a equipe do Montevideo Wanderers, já que o Felipe Coutinho não vai ter seu contrato renovado até dia 5 de julho. Vai renovar, né, um pouco depois, né, 2 dias depois, seu contrato. E é isso, torcedor.
Felipe Coutinho não enfrenta o Montevideo Wanderers. Essa é a informação. Beleza? Agora a gente vai passar aqui para outra informação, porque o jogador PP, ex-Grêmio, jogou muita bola no Grêmio, né? Principalmente naquela era vitoriosa, né, do Renato Gaúcho. O PP foi ventilado aqui no Vasco. Jogador aí no Porto. Jogou o Mundial, né, contra o Palmeiras, jogou também contra a equipe árabe. Teve uma minutagem bacana, né, nesses 2 jogos. Jogou aí mais de 40 minutos contra o Palmeiras e contra o time árabe. E a situação agora é o seguinte: o Vasco tem, no caso, né, o nome do PP foi ventilado aqui no Vasco. O PP, pela equipe do Porto, fez 192 jogos, fez 25 gols e 30 assistências. Isso mesmo, 192 jogos, 25 gols e 30 assistências o PP tem com a camisa do Porto, né? E no caso joga na ponta direita, é a principal posição dele, mas também atua pela ponta esquerda e também joga como segundo atacante, como meia. É um ótimo jogador, né? Como eu falei aqui, quem não lembra do PP na mão aí do Renato Gaúcho jogando no Grêmio, né? Jogou demais. Um jogador insinuante, tem um drible interessante, né? Joga muita bola, tem uma velocidade também muito boa. No X1, ele é um jogador aí diferente, né? Consegue ganhar todas aí no X1 contra os zagueiros, contra os laterais. Tem também uma ótima finalização, né? É um cara que entrega muitos gols, muitas assistências aí, pelos números, né, que eu acabei de falar. Não é qualquer jogador que vai para a Europa e faz 25 gols e 30 assistências em 190 jogos. O PP sim conseguiu essa marca aí, que é um feito interessante. Não é qualquer jogador, um jogador que vale 22 milhões no Transfermarkt. Quando ele foi contratado pelo Porto, ele foi contratado na casa dos 15 milhões de euros. E agora no Transfermarkt ele vale 22 milhões de reais. Não sei se é porque ele disputou, né, o Mundial pela equipe do Porto e deu uma valorizada aí no Transfermarkt. De repente, possa ser que seja. Mas a princípio, o PP valorizou no Transfermarkt, né? Agora vale aí 22 milhões de euros. E agora vai chegar a parte que é a mais chata, né, sobre essa informação do PP. A gente trouxe aqui dados dele, né, no Grêmio também, fez mais de 30 gols. Um excelente jogador, se viesse para o Vasco, seria com status aí de titular, né, para disputar aí no mínimo a posição de titular. Mas eu acho que ele daria muito trabalho aí para o Ryan, né, na ponta direita. Apesar que o Ryan tá jogando muita bola com o Diniz. Mas a parte mais chata agora que eu vou falar é a questão que o staff do PP deixou bem claro, né? Essa informação aí é da VDG Cash, né? Que é um canal aí de YouTube que sempre faz jornalismo aí, né? Geralmente com parceria com o canal Vasco do Lineker. E essa fonte VDG Cash falou que o staff do jogador PP falou, deixou bem claro, né, que o PP é impossível ele vir jogar no Vasco. Essa foi a fala do empresário do PP. É impossível o PP ir jogar no Vasco, entendeu? Eu até achei assim um pouco pesado, né? Mas de repente aí é pela questão da grana que vale, né, o PP, e também o jogador está muito bem no Porto. Os números dele já falam por si só. Então a gente já pode começar a descartar esse nome, né? Inclusive também não sei de onde que surgiu esse interesse do Vasco em PP, né? Mas a fonte da informação BDG Cash já deixou bem claro que o empresário do PP falou que é impossível o PP vir jogar no Vasco. E é isso, torcedor.
E agora eu vou deixar minha opinião, né, sobre a fala desse empresário. Cara, na minha opinião, o PP não vai fazer também falta no Vasco, não, cara. Pode ficar com o jogador aí no Porto. A gente está muito bem servido com o Ryan. O Ryan tá jogando muita bola, tá entregando gols, assistências. O último jogo dele aí foi responsável pelo gol do Vasco, né? Primeiro gol contra o São Paulo. E pelo segundo também, né? Ganhou ali numa jogada. Uma jogada ali de raça, né? Ganhou ali no pé de pressão do zagueiro de São Paulo. Finalizou. Ainda deixou o Nuno Moreira ali, né? Na boa. Nuno Moreira pegou o rebote e fez o segundo gol. É um moleque que vem evoluindo muito, vem jogando muita bola. E com certeza o Fernando Diniz vai extrair mais do Ryan. E o Ryan, na minha opinião, já está no mesmo nível desse PP, cara. Então não vai fazer falta nenhuma. Se viesse pro Vasco, eu iria ficar muito feliz, iria comemorar. Iria falar, reforço de peso, mas não veio também. Vida que segue, é isso. Tamo junto, torcedor. Esse é o vídeo aí. Um vídeo já ficando longo, né? Já indo para 22 minutos aí de vídeo. Fiquem com Deus aí, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, tamo junto. Saudação vascaína. E obrigado por ter visualizado aí até o final. Tamo junto.